E agora falemos de plástico. Olha a matéria, Clima Info. Novo estudo, plástico reciclado. E quando a gente vê algo que é reciclado, a gente já pensa logo em sustentabilidade. Nossa, se o plástico é reciclado, ele está sendo reaproveitado e não está causando impacto na natureza? Até agora a gente achava isso, né? Vamos entender que não é bem assim. Plástico reciclado pode ser mais tóxico e não resolve poluição. Vamos dar uma lida aqui. Um estudo recente divulgado pelo Greenpeace dos Estados Unidos alertou contra a visão que o plástico pode ser um material plenamente reciclado, sem efeitos ao meio ambiente. De acordo com a análise, a reciclagem do plástico pode torná-lo ainda mais tóxico e não deve ser considerado uma solução para a crise da poluição plástica. A parada é a seguinte: nós desenvolvemos, no início do século XX, isso se configura há 100 anos mais ou menos, um produto, um elemento no qual não existem bactérias nem fungos que conseguem comê-lo. Quando nós jogamos fora algo de plástico, esse algo de plástico ele não vai sumir. Ele pode se quebrar em microplásticos, ficar difícil da gente enxergar, ficar microscópico, mas ele não some. E se queimar, Leandro? Se queimar, ele só vira gás, mas ele continua aqui. Então, nós criamos um elemento indestrutível. E aí nós começamos a usá-lo em larga escala, porque ele é barato, porque ele é maleável, porque ele é leve. Esse é o plástico, um derivado do petróleo. E aí a ideia sempre foi o quê? Pegar as coisas de plástico e reciclar o plástico. Já que ele é indestrutível, vamos reciclar o plástico. Problema resolvido. Primeiro que nem reciclar a gente recicla direito. A taxa de reciclagem do Brasil, ela varia de 15% a 13% de todo o lixo plástico que a gente tem. De toda a poluição plástica que nós temos. Segundo que, pelo que a gente está lendo aqui agora, nem o que é reciclado deixa de impactar o planeta. Muito bom, né? O relatório observa que, de acordo com o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né? Os plásticos contêm mais de 13 mil substâncias químicas, sendo que mais de 3,2 mil delas são perigosas para a saúde humana. Os plásticos reciclados, em virtude do reprocessamento do material, contêm níveis mais altos dessas substâncias, que incluem retardadores de chama tóxicos, benzeno e outros carcinógenos. Eu ia falar cancerígenos, porque eu estou mais acostumado com essa palavra. Eu realmente não conhecia carcinógenos. Deixa eu mostrar uma parada para vocês. Olha aqui. Ilhas de lixo plásticos nos oceanos. As 5 ilhas de plástico oceânico do mundo. Onde elas estão? Nós temos 5 ilhas que são formadas por lixo plástico. Por quê? Como assim? Ué, a gente está produzindo uma quantidade colossal de plástico há 100 anos. Se vocês olharem no redor de vocês, vocês vão ver que a quantidade de plástico é surreal. A gente naturaliza o plástico porque a gente já nasceu nessa realidade. Então, só que a gente simplesmente precisa estar sempre jogando fora e comprando novo, porque a nossa economia depende disso. E aí o que é jogar fora? A maior parte do plástico que a gente joga fora, ela vai parar no fundo dos oceanos. Ou não necessariamente no fundo. Ela vai pegando correntes marítimas, e vocês sabem que tem correntes marítimas, existe um padrão de circulação das águas oceânicas. Esse lixo é levado até lá? A Ana pergunta. Aninha, vou te dar um exemplo do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro joga praticamente todo o seu lixo nos lixões. E aí quando tem enchente, esse lixo ele é levado aos rios. E os rios desaguam no mar. Nosso esgoto deságua no mar. Então acaba caindo lá. Outros países jogam de fato, de propósito, tipo assim, diretamente no mar, através de tubos subterrâneos. E aí quando a gente olha para 5 ilhas, aqui ó, Pacífico Sul, Atlântico Norte, Atlântico Sul, Indian Ocean e Pacífico Norte. Oceano Índico, né? Nós temos 5 ilhas formadas por plásticos que são lixos que convergem nessas regiões, porque as correntes marítimas levam elas para essas regiões e elas vão se amontoando. Olha aqui, ó. A ilha de lixo do Pacífico. Os objetos mais antigos datam de 1977.
a concentração de plásticos aumenta exponencialmente a cada ano. A ilha tem uma superfície de 1,6 milhões de quilômetros quadrados. Para vocês terem noção do tamanho dessa ilha, o que é 1,6 milhões de quilômetros quadrados? O Brasil, que é o quinto país mais extenso do mundo, o quinto país com o maior tamanho de território do mundo, o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Essa ilha do Pacífico aqui, do Pacífico, ela tem 1,6 milhões de quilômetros quadrados, então é gigante. 700 espécies afetadas, 80 mil toneladas, equivalente a 500 aviões jumbos Boeing 747. 46% da massa total está formada por rede de pesca. 1,8 trilhões de peças de plástico. Essa daqui, pelo jeito, é do Pacífico Norte. Que tá aqui, Pacífico Norte, entre a Havaí e a Califórnia. Poderia estar aqui, né? Ao invés de aqui. Porque entre a Havaí e a Califórnia é aqui. É isso que é a ilha de plástico do Pacífico. Ilha de lixo, que a gente fala ilha de plástico, né? Olha aqui, imagens reais dela. Ó, grande mancha de lixo do Pacífico. Cara, é surreal isso aqui. E aí a gente tem imagens como isso aqui, né? A borboleta, ela cresce... A borboleta aí. A tartaruga... Nossa, fui longe agora, né? A tartaruga, ela cresceu com plástico em volta dela e ela teve que se moldar ao plástico. Isso é bizarro. E aí, cara, se você olhar a quantidade de plástico que a gente ainda produz e a quantidade de plástico que a gente ainda joga no oceano, agora começou a aparecer nas praias, né? Agora começou a aparecer dentro dos animais, porque os animais comem achando que é comida e se intoxicam. Então a verdade tem que ser dita. A primeira escova de dente que você usou na sua vida, ela ainda existe por aí. O primeiro plástico que foi produzido, ele ainda existe por aí. Então a gente simplesmente se baseou nossa vida num elemento que é indestrutível. Quando, se por um acaso a gente tiver a sorte de não se extinguir quanto espécie, daqui a algum tempo, a galera vai lembrar da nossa espécie, do nosso tempo, como a galera do plástico. Porque vai estar tudo aí ainda. Tudo soterrado, provavelmente, mas vai estar tudo aí ainda. Sabe, os ossos que a gente acha hoje, ou até mesmo os artefatos, os utensílios de cerâmica que a gente acha das civilizações antigas? Então, a galera vai achar plástico nosso. E vai falar, nossa, essa civilização aqui era tão burra, doideira. E aí, olha só, poluentes ambientais como dioxinas bromadas e cloradas. Olha só, dioxina bromada e clorada, eu não faço ideia do que seja, mas pelo nome deve ser doideira, né? E vários desreguladores endócrinos que podem interferir nos níveis hormonais do corpo humano. A indústria de plástico, incluindo combustíveis fósseis, petroquímicos e empresas de bens de consumo, continua a apresentar a reciclagem de plástico como a solução para a crise da poluição plástica. Mas este relatório mostra que a toxicidade do plástico, na verdade, aumenta com a reciclagem. Galera, o problema é muito maior do que a gente estava achando. Existe plástico biodegradável? Então, existe o plástico biodegradável, porém, Aninha, ele é muito caro. E aí a gente não tem uma popularização desse plástico que é biodegradável. O plástico que não é biodegradável é esse plástico que a gente usa no nosso dia a dia, que as indústrias usam nos aparelhos, nos bens que elas nos vendem. E aí esse plástico ele pode ser um problema eterno, como o mestre APG falou ali, um problema eterno. Mas esse relatório mostra que a toxicidade do plástico vem, na verdade, aumentando com a reciclagem. Observou Graham Forbes, do Greenpeace, Estados Unidos. Os plásticos não têm lugar em uma economia circular. Está claro que a única solução real para acabar com a poluição plástica é reduzir massivamente a produção de plástico. E aí eu completo aqui a postagem do Clima Info. Sabe quando que nós vamos reduzir massivamente? Porque reduzir paliativamente a gente está tentando, né? Embalagens de papel, canudo de papel, sacola de supermercado biodegradável, pelo menos dizem que é, né? Até que se prove o contrário. Só que a gente precisa de uma mudança massiva. Eu digo mais, a gente precisa de uma mudança estrutural. Só que existe um grande lobby do petróleo, existem meia dúzia de empresas trilionárias que mandam e desmandam na extração, no refino e na comercialização do petróleo, que não vão querer largar. Não vão querer
mudar esse grande ouro negro, como é conhecido o petróleo. Então a gente precisa fazer alguma coisa para romper com essa lógica. Então é isso, galera. A gente desenvolveu uma sociedade que se baseia num elemento, num produto, né? Na verdade, em produtos feitos por esse elemento que é indestrutível. Sendo que a nossa economia ela é baseada na produção, venda e descarte. Produção, venda e descarte. Porque a economia, ela precisa que sempre a indústria esteja vendendo, porque senão a gente não tem a roda da economia girando. A gente causa problema, né? Tem-se problema.